CBN, Vida e Aposentadoria. 3h11. Após a reforma da Previdência em 2019, anualmente tem mudanças nas regras de aposentadoria do INSS. O segurado que ainda não alcançou a aposentadoria e espera pedir no próximo ano deve estar atento às mudanças. E esse é o assunto que a gente vai conversar hoje no quadro Vida e Aposentadoria com o advogado especialista em Direito Tributário, Matheus Navas. Doutor Matheus, muito boa tarde. Obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente no Estúdio CBN e no Vida e Aposentadoria. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Na verdade, eu que agradeço, uma honra estar aqui pela segunda vez participando e tratando de um tema tão importante que é a Previdência. Exatamente, doutor Matheus. E quando a gente fala vai ter mudança, mas para a gente também não deixar quem vai se aposentar tão nervoso, não são mudanças tão drásticas assim, né? Na verdade, não são mudanças tão drásticas pelo fato de que essas mudanças elas já vêm desde 2019, mais especificamente desde 13 de novembro de 2019, quando teve a reforma da Previdência, e o que há atualmente é um endurecimento progressivo de alguma das regras de transição para fins de acesso à aposentadoria. Então, eu posso já dar um exemplo para ilustrar essa? Perfeito. Então, uma das regras de transição é chamada de regra de pontos. Então, qual é o requisito, considerando a situação de um homem para ele se aposentar? Eu menciono essa questão de ser homem porque a Previdência traz uma diferenciação entre os requisitos para o segurado homem e para o segurado mulher. Então, no caso do homem, para ele se aposentar pela regra de pontos, ele tem que ter o mínimo de 35 anos de contribuição e a soma da idade ela tem que totalizar uma certa quantidade de pontos. Então, em 2019, quando veio a reforma da Previdência, tinha que totalizar 96 pontos. Então, lá em 2019, vamos dar um exemplo, o sujeito tinha 61 anos de idade, 35 anos de tempo de serviço, soma a idade com o tempo, dava os 96 pontos. Atualmente, aí, qual que é a questão? Né? Onde está o tal do endurecimento que nós mencionamos no início. O artigo 15 dessa emenda constitucional fala que a partir de janeiro de 2020 tem um aumento de 1 ponto por ano de modo até atingir um limite de 105 pontos no caso do homem. Então hoje, em 2024, para o homem se aposentar através dessa regra, esse tempo mínimo de 35 anos com a soma da idade tem que totalizar 101 pontos e a partir do ano que vem, 2025, vai ter que totalizar 102 pontos, até chegar nesse limite que eu mencionei de 105 pontos, que vai acontecer só em 2028. Perfeito, mas isso começa a valer para 2025, porque 2024, por exemplo, como o senhor está explicando, 101 pontos, né? Então, 65 de idade, mas sendo 41 de contribuição. Exatamente. Então, alguém que em 2024, pode ser dia 31 de dezembro de 2024, que conseguir, no caso do homem, que estamos usando como exemplo, atingir esses 101 pontos, ele vai conseguir, sim, se aposentar por essa regra de transição sem sofrer esse aumento de 1 ponto que vai acontecer somente a partir de 2025. O que muita gente tem dúvida sempre é a questão da regra do pedágio, né, doutor Matheus? Muita gente nem sabe o que é isso. Mas vamos explicar então para o nosso ouvinte o que é a regra do pedágio e o que pode mudar. Perfeito. Essa reforma da Previdência que aconteceu em 2019, ela trouxe 4 regras de transição. Eu mencionei no meu primeiro exemplo a regra de pontos. A regra do pedágio, na verdade, são 2, né? Tem a regra do pedágio de 50%, que ela, na verdade, não vai ter nenhuma mudança, porque não tem essa questão de aumento progressivo. A regra do pedágio de 50% basicamente é o seguinte, o segurado, vou novamente dar o exemplo do homem, o segurado homem que em 13 de novembro de 2019 ele tinha pelo menos 33 anos de contribuição, e por que eu falo 33 anos de contribuição? Porque antigamente para o homem se aposentar ele tinha que ter 35 anos, e essa regra fala o seguinte, faltava até 2 anos para se aposentar, quando veio a reforma da Previdência, vai ter direito a se aposentar pela regra do pedágio, que daí a pessoa ela tem que trabalhar o tempo que faltava, nesse exemplo que a gente está dando, se ele tinha 33 e ele tinha que cumprir 35, ele faltava 2 anos,
e o pedágio é 50% desse tempo que faltava. 50% de 2 anos é 1. Ou seja, tem que, no total, trabalhar 3 anos e se aposenta sem idade mínima. E essa não teve nenhuma alteração progressiva igual a de pontos que eu mencionei. Também tem a regra do pedágio de 100%, e aí essa regra do pedágio de 100%, ela segue mais ou menos o raciocínio da regra que eu mencionei anteriormente do pedágio de 50%. A regra do pedágio de 100%, ela vai ter um requisito a mais, que é idade mínima, que no caso do homem são 60 anos de idade. E aí é aquela questão, tem que ter 60 anos de idade, tem que cumprir o tempo mínimo de 35 anos e tem que cumprir um pedágio de 100% do tempo que, na data da reforma, lá em 13 de novembro de 2019, faltava para atingir os 35 anos. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina um sujeito que, em 13 de novembro de 2019, ele tinha 32 anos de contribuição. Faltava, portanto, 3 anos para ele atingir os 35 anos, que era o exigido antigamente para se aposentar. Através dessa regra do pedágio de 100%, ele vai ter que cumprir os 3 anos que à época faltava, um pedágio de 100% do tempo que faltava, então nesse exemplo que eu estou dando, 100% de 3 é mais 3, e tem que ter a idade mínima de 60 anos, ou seja, nesse exemplo que eu dei, o sujeito consegue se aposentar com 60 anos de idade e 38 anos de contribuição. Então, só para mencionar efetivamente uma regra final que vai ter sim uma mudança a partir do ano que vem, é a regra da idade mínima. Essa regra ela exige um tempo mínimo de 35 anos de contribuição, e mais ela exige 35 anos de contribuição, mais a idade mínima, no caso do homem, lá em 2019, era 61 anos de idade. Essa regra ela tem um aumento de 6 meses da idade mínima desde janeiro de 2020. Então, atualmente, para um homem se aposentar pela regra da idade mínima, ele tem que ter os 35 anos de contribuição e ele tem que ter 63 anos de idade, 63 anos e meio em 2024. Ano que vem vai aumentar 6 meses. Então não vai mais ser 63 anos e meio, vai ser 64 anos com o tempo mínimo de contribuição de 35 anos. Tem uma outra dúvida que a gente tem aqui também, doutor Matheus, da valor da aposentadoria pela regra de pontos, né, que segue um cálculo de 60% do valor do benefício integral por 15 anos de contribuição para as mulheres e 20 para os homens. Pode explicar esse valor pela regra de pontos para a gente? Falando do valor, né, porque o senhor já explicou como funciona a regra de pontos e agora do valor também. Perfeito. Essa forma de cálculo, ela, inclusive, ela é aplicada no caso dessa última regra que eu expliquei, que é a regra da idade mínima. São duas que consideram essa forma de cálculo. E, basicamente, eu só mencionando como era antigamente. Antigamente, o cálculo de uma aposentadoria, a gente pegava 80% dos maiores salários desde julho de 94, que foi quando teve a estabilização da moeda com o plano real, aplicava-se correção monetária, fazia uma média aritmética simples e a pessoa recebia esse valor vezes fator previdenciário. A partir dessa mudança que teve em 2019, com a reforma da Previdência, a forma de cálculo ela é da seguinte forma. É feita essa média aritmética simples, só que já não é mais de 80% dos maiores salários, é de 100% de todos os salários que a pessoa recebeu de julho de 94 até a véspera do mês que ela está se aposentando. Aplica-se correção monetária e a pessoa ela vai começar recebendo 60% do valor dessa média. E no caso do homem, ele vai ter um aumento de 2% para cada ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição. Então, vamos supor que o sujeito ele tem 35 anos de contribuição, que é o tempo mínimo para se aposentar. Então, se o mínimo é 20, 35 menos 20, temos 15. Então, ele ultrapassa em 15 anos esses 20 ali, dos 60%, e quando a gente coloca vezes 2, ele vai conseguir chegar num percentual de 90% do valor do benefício. Sim. Então, basicamente, é essa a forma de cálculo. Lembrando que tem um teto, né? Lembrando que tem um teto, exatamente. A Previdência, ela tem um teto, né? E esse teto ele é ajustado anualmente. Esse ano,
O teto da Previdência ele está em R$ 7.786,02. Então, ninguém consegue receber um valor acima disso, mas também ninguém recebe menos do que os 1.412, que é o salário mínimo. É isso, né? Mas aí pergunta, quem é aposentado por exemplo, do serviço público, aí é outro tipo de pagamento, né? Sim, servidores que são vinculados ao regime próprio municipal ou estadual, eles terão que enfrentar a reforma que ocorreu no próprio órgão ali que ele está vinculado. Essa reforma da Previdência, ela afetou quem está vinculado ao regime geral, quem é, por exemplo, CLT, e quem está vinculado à União, servidor público federal. Então, por exemplo, um servidor do INSS, ele foi ele próprio afetado por essa reforma que aconteceu dentro do INSS. Estão esclarecidas muitas dúvidas aqui, portanto, Dr. Matheus Navas, advogado especialista em direito tributário, quero agradecer mais uma vez pela participação aqui no quadro Vida e Aposentadoria. Tenho certeza que o senhor vai voltar aqui com a gente. Muito obrigado com a atenção aqui com a CBN e com os nossos ouvintes. Eu que agradeço novamente pelo convite e estou à disposição sempre que quiser tratar a respeito desse tema tão importante. Grande abraço. Agora são 3 horas já, 3 horas, 22 minutos. O Estúdio CBN faz o intervalo e volta já. Estúdio CBN.